Bom dia você, meu irmão, minha irmã, todos nós internautas. Quando eu falo você, irmão, irmã, é que eu creio profetizando a sua vida, nas vidas espirituais. Se você já é um homem, uma mulher que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, que Deus te abençoa, tu permaneça e cresça cada dia. Mas também chamá-los meus irmãos, aqueles que ainda não foram entregar a sua vida para Cristo verdadeiramente na presença do Senhor. Certamente o anjo do Senhor está clamando e te abençoando em todo o tempo. E essa palavra do Senhor vai abençoar poderosamente na vida os cristãos e aqueles que ainda não se renderam na presença do Senhor. O Espírito Santo do Senhor possa nos fortalecer poderosamente em nome de Jesus. Ainda que nos momentos de angústia, tristeza, preocupações, o anjo do Senhor vai te guiar, te abençoar, te fortalecer em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o teu poder, a graça, a misericórdia do Senhor, que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, cada um de vocês derrama as bênçãos de Deus na sua vida e você toma posse na sua casa, na sua família, no seu trabalho, todos os lugares e momentos que você está, seja feita a bondade e misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Seja você está viajando, passeando, trabalhando, seja no país inteiro onde você estiver ou fora deles, Deus possa derramar uma unção poderosamente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Meu irmão, hoje Deus está falando a palavra poderosa no seu coração. Você conhece a palavra de Deus? Ou aqueles que não têm o hábito de ouvir a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, mas hoje o Espírito Santo vai te chamá-lo, convidá-los, começar essa mensagem do início até o fim. E o poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa mudar a história da sua vida hoje. Em nome de Jesus. Seja você homem, seja você mulher, mas o Espírito do Senhor possa nos confortar verdadeiramente. E hoje, a palavra do Senhor vai falar no coração de todos nós internautas. O bom pastor que cuida as ovelhas é Jesus Cristo, que nos abençoa, nos limpa de toda a fraqueza, toda a angústia, tristeza. Mas o nosso bom pastor, hoje, ele vai falar grandemente no seu coração. Amém? Daqui a pouquinho, antes de trazer essa mensagem, eu peço para você que no final da mensagem nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus que abençoa e cura e restaura todas as áreas que este homem, essa mulher está precisando. E você vai notando, escrevendo o nome dessas pessoas na oração. E o Espírito Santo do Senhor, o Senhor vai visitá-los e curá-los e fortalecê-los em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para você nos ajudar, inscrever o nosso canal Pastor Antônio Cosme do YouTube. Inscreva-se e dá o sininho. Se você inscrever o nosso canal, dando o sininho, significa que toda essa mensagem que está pronta, que colocar, postando essa mensagem, vai diretamente no seu celular. Amém? E peço que essa palavra do Senhor fala no coração, vocês ouvem essa palavra, vê e dá o like, compartilha do pastor Antônio Cosme.
é um instrumento de Deus para falar diretamente no coração de muitas pessoas. Seja homem, seja você mulher. Vamos ouvir hoje o que o Espírito do Senhor vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, todos os dias eu tenho pedido a Deus me orientar a palavra do Senhor. E a palavra que Deus tem falado, seja de manhã ou à noite, sempre Deus está falando a palavra de salvação, palavras de amor, de confiança, de restauração em todo o tempo. E hoje eu peço que você, se puder, ler no Evangelho de João, capítulo 10. No Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 11. Vamos ler um pouco e depois nós vamos refletir um pouco dessa mensagem em nome de Jesus. Amém? Então vejamos João 10, 11 em diante, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê e vi o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E no versículo 14, Deus está dizendo: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. Assim, como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, que faça palavra de confiança. O bom pastor, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, está trazendo a palavra de conforto. Que o pastor, ele cuida com as ovelhas. As ovelhas, de uma forma normal, secular, as ovelhas é um animal muito frágeis. Eles não são, assim, muita própria maneira de se defender. Essas ovelhas, elas, quando aparece um perigo, elas não sabem correr, se defender. Mas hoje, o bom pastor das ovelhas vai falar na vida de todas as ovelhas em Cristo Jesus. É você. Que a própria palavra do Senhor vai falando na sua vida. Jesus Cristo está cuidando na sua vida, na sua vida espiritual, na vida familiar, na vida em todas as áreas. Você é uma grande ovelha para o bom pastor. Jesus Cristo, ele veio, meu irmão, para nos abençoar. Ele veio limpando de todos os nossos pecados, em todo o tempo. Hoje, infelizmente, existem vários pastores, mas na verdade são chamando de pastor das ovelhas, mas na verdade são mercenários. É coisa do diabo, do demônios. Vou ter que ser mais claro. Hoje em dia, tem muitas pastores está preocupado com as ovelhas,
para que ele possa tirar todas a sua pele, em todas as áreas, sua carne. Hoje, muito infelizmente, tem muitos pastores. Ele quer que as ovelhas te sirvam, mas não cuida. Muitas vezes a mensagem da palavra de Deus, dentro da palavra do bom pastor, o pastor é aquele que cuida, te protege, te orienta, te fortalece. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio como pastor das ovelhas. E hoje eu quero falar para você que muitas vezes você já ouviu essa mensagem. Eu não muito distante dessa mensagem que eu tenho visto no passado. Nas igrejas estava muito cheia. E as pregações de poder, de salvação, de cura, de restauração. Então, houve um período aí, se envolveram-se muitas pessoas, pastores, chamados pastores. E se envolvendo, como, em vez de ser um bom pastor das ovelhas, estava fazendo, politicamente, fazendo mercenário. Muitas as ovelhas foram dispersas da presença do Senhor. Muitas igrejas, as suas ovelhas do Senhor estavam cheias, estavam podendo cuidar, se alimentar, mas veio envolvendo as contendas, as divisão dentro da própria igreja. Aí o mercenário, muitas vezes, colocaram que as suas ovelhas se crescessem, que cuidassem, que seja abençoado. Foram dispersas. Hoje, muitas pessoas que estavam na presença do Senhor, hoje estão afastados, desviados, não tem mais compromisso com o Senhor. Aquele pastor que cuida as suas ovelhas e não cuida, são mercenários. É a palavra do Senhor que está falando aqui. Veja bem aqui no versículo 12. João 10, 11, 12 agora, diz assim: mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê e vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Muitas vezes, o que aconteceu? Muitas pessoas se estavam dividindo dentro da própria igreja, guerreando um com o outro, por questões de pastores, mas que na verdade não é apenas mercenário. Hoje eles estão longe da presença das suas ovelhas. Não tem como cuidado com as suas ovelhas. E hoje, muitas vezes, a igreja está vazia, distante da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos refletir nessa mensagem. As pessoas não envolvem como um bom pastor e depois se torna mercenário do maligno. O bom pastor cuida. O bom pastor, ele ajunta e não dispersa. Todos os dias, você, homem, você, mulher, que está na presença do Senhor, se ajunta, se aproxime-se, busque,
Porque o bom pastor está te cuidando, te abençoando, te protegendo. Quando as pessoas enchendo muitos interesses pessoais, enganando as verdadeiras ovelhas, não são pastores do Senhor, mas mercenários. Essa palavra tem que falar porque é grande verdade. Muitas pessoas têm envolvido, já falei, não é a primeira vez. Muitos pastores têm vários interesses dentro da igreja, mas verdadeiramente a única que ele não tem compromisso é com as ovelhas que cuida. Deveria. O interesse na vida financeira, interesse na vida política, na vida familiar pessoal, em todos os interesses. Meu irmão, o pastor do Senhor, ele cuida, que é o Filho, a que nos abençoa e nos restaura poderosamente em nome de Jesus. E a palavra diz assim, deixa as ovelhas e foge. Isso muitas vezes, desses períodos, as pessoas se envolvendo com política, guerreando um com o outro. E a igreja, as ovelhas foram dispersas. E foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Meu irmão, vamos ter cuidado. Você está congregando na tua igreja, permaneça. Mas olha o seu bom pastor, que cuida das suas ovelhas, do Senhor. O bom pastor, ele não é dono das ovelhas, as ovelhas é o dono das ovelhas. O bom pastor é que cuida. Jesus Cristo veio para cuidar, para restaurar em todas as áreas. E a palavra dizendo aqui, repetindo de novo, o 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Como eu falei para vocês, meu irmão, busque cada dia se aproximar mais na presença do Senhor. Não deixe se preocupar os interesses políticos. As coisas de Deus e as coisas espirituais. Deus é espírito. E para você falar com Deus em espírito, nós viveremos. Deus é santo. Você tem intimidade com o Senhor, também sejamos santos. É a palavra do Senhor. Nós somos as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo que nos cuida, é que nos abençoa, é que nos fortalece. No versículo 14, Deus está dizendo assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E as minhas sou conhecida. O bom pastor, ele não deixa se distanciar da sua presença. Não deixa cuidar, dividir dentro da própria da igreja. Não se envolve com as coisas políticas espirituais, as coisas espirituais. O bom pastor cuida as suas ovelhas. Se elas, porventura, se elas dispersa, distanciar, ele vai lá, se volta, te cura, restaura para o seu aprisco. Então, o bom pastor, verdadeiramente, aquele que cuida. E que bom pastor que cuida se chama Jesus Cristo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não deixa viver guiado pelos interesses das coisas mundanas que infelizmente tanto se envolve. No versículo 15, Deus está dizendo assim, maravilhosamente, assim como o Pai me conhece, a mim
também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso é autoridade. Jesus Cristo, ele veio de uma forma com toda a autoridade, o bom pastor das suas ovelhas. E a palavra do Senhor sempre nos abençoa para cuidar as nossas ovelhas que estão doentes, fisicamente, espiritualmente, seja homem, seja você mulher. O pastor, ele tem o compromisso de agregar e não distanciar. Não deixa você, meu irmão, minha irmã, não envolve as coisas mundanas misturando com as coisas de Deus. Não envolve as coisas políticas com as coisas da nossa igreja verdadeira. Mas o poder do Senhor, você como homem, cidadão, que tem a sua vida, a cidadania, você tem o direito. Você pode sentir no seu coração, você possa perguntar, pedir informação dos seus candidatos. Não seja guiado pela própria interesse dos outros, como os mercenários muitos fizeram. Mas a graça do Senhor possa te abençoar você grandemente. Você, irmão, minha irmã, você somos verdadeiras ovelhas do Senhor. O bom pastor se chama Jesus Cristo na sua vida. E que nada você distanciar da presença do bom pastor que cuida, abençoa em todo o tempo. Repetindo o versículo 15, dizendo, assim como o Pai me conhece a mim. O próprio Jesus Cristo está falando que ele conhece. Jesus Cristo conhece o Pai, sabe os compromissos, os caráteres de Deus, é de bênção. E dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo pagou preço muito grande para que aquelas ovelhas não pereçam, mas que seja salva. Hoje não é diferente. Vamos orar, pedir a Deus que quantas pessoas que estão doentes será curada. Problemas nas vidas espirituais ou físicas. Muitas vezes as pessoas, os jovens, envolvidos com tantas coisas ruins, de droga, adultério e tantos outros crimes perigosos que destroem as ovelhas. Mas o bom pastor traga como ser curado, de fortalecer física e espirituais na vida de cada uma das suas ovelhas. Em nome de Jesus. E a palavra, como dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O próprio Jesus está falando. E verdadeiramente ele deu, entregou a vida, limpando o pecado de todos aqueles que crê e permaneceu nele. Eu peço você, meu irmão, minha irmã, não deixe se envolver, que os espíritos malignos possam enganar você, candidatos enganadores, os espíritos enganadores, mas desguiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, te fortaleça. Eu peço você, meu irmão, minha irmã, está se aproximando o problema das eleições. Desde agora, escolhe, observa os seus candidatos. Se é um homem correto diante dos homens, também principalmente correto diante de Deus. Queira um bom pastor, que não seja um mercenário, mas que a graça do Senhor possa te fortalecer. Os benefícios vão ser para você. Quando você escolher o seu candidato, você tem que saber, para depois não se sofrer,
fica triste de ter votado. Mas a graça do Senhor possa se encher de alegria, de honra, que vale a pena ter votado no bom candidato. Essa orientação que o poder, a tua graça, a tua misericórdia do Senhor não oferece as benesses mundanas para te enganar, mas seja guiado pelo poder do Espírito do Senhor na sua vida. Seu candidato que seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor no seu coração. Eu peço agora a você, meu irmão, mais um versículo para a gente orar. Neste momento, o bom pastor das ovelhas chama Jesus Cristo. E ele falando que ele entregou a sua própria vida para que ele cuidar, abençoar em todo o tempo. Mas não somente nesse aprisco que ele estava falando. Mas a palavra diz no versículo João 10, 16, está dizendo assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Significa que quando eu estou fazendo essa palavra aqui, meu irmão, essa mensagem que Deus está abençoando no seu coração, nós não estamos falando de uma igreja local, apenas da minha igreja local. Este aprisco que nós congregamos é um aprisco do Senhor nas nossas vidas. Mas a palavra está dizendo que ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse é o verdadeiro bom pastor. Ele cuida do que ele já tem. Ele vai buscar outros lugares que estão precisando de proteção físicas e espirituais, de salvação, em nome de Jesus. Amém? Então, essa mensagem que Deus está falando no seu coração, eu gostaria que vocês ouvem, dar crédito em nome de Jesus. Amém? Então, vamos agora. Você lê essa mensagem, não seja guiado essa mensagem do homem, mas de Deus. O bom pastor na sua vida chama-se Jesus Cristo. Ele que te cuida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Todos aqueles bons, são todas nossas ovelhas do Senhor, que ouvem a palavra do Senhor poderosamente em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, todos nossos internautas que estão ouvindo essa mensagem, ó Pai, que estão vendo a mensagem, você congrega na sua igreja, você no seu próprio aprisco permaneça, mas vamos agora fazer a obra do Senhor de maneira poderosamente, vamos compartilhar essa mensagem do pastor Antônio Costa do YouTube, que é o grupo Oração e Pregação, que a palavra do Senhor que possa multiplicar em vários lugares dessa terra. Porque essa palavra do Senhor está dizendo que é importante que vai se preocupar outros pastores, outras ovelhas para um outro aprisco. Pessoas que estão precisando de salvação. Vamos fazer essa palavra. Pessoas de cura na vida de cada um deles, meu Pai. Livre dos pecados, dos enganos, de todo tipo do mal que tanto rodeia na vida de cada um deles, meu Pai. Abençoa, fortalece, seja em casa, nos hospitais, nos asilos, lugar tão diferente que eu não posso lembrar ou vou saber. Mas a você que está ouvindo essa mensagem, meu irmão, minha irmã, o poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo te opera, te abençoa e te fortalece cada dia, em nome de Jesus. Amém.